Olá, eu sou a chefe Sandra Freitas. Um erro muito comum que todas nós cometemos ao iniciar na panificação sem glúten é acreditar que basta trocar a farinha de trigo por outra farinha que não contenha glúten e que assim a nossa receita vai dar certo. Só que nós nos decepcionamos quando retiramos do forno e percebemos que o nosso pão ele ficou duro, sem sabor, muito quebradiço, esfarelando nas nossas mãos. Por isso, precisamos entender que na panificação tradicional, o que dá textura e maciez aos pães é o glúten, que é o resultado de duas proteínas presentes no trigo, a gliadina e a glutenina, que quando entram em contato com a água e com a nossa ação de sovar, elas se unem formando o glúten. Já nas farinhas que nós utilizamos para substituir o trigo, essas proteínas elas não estão presentes. E é por isso que temos que reproduzir a composição do trigo com farinhas que nos forneçam uma composição semelhante. Por exemplo, a farinha de trigo ela é composta de amido e proteína. O amido é o alimento para o nosso fermento, é o que faz com que o nosso pão cresça. E a proteína se desenvolve numa rede de glúten, que é o que dá a elasticidade para o nosso pão. Para tentar reproduzir essas características na panificação sem glúten, precisamos de uma mistura muito maior de farinhas. É por isso que precisamos conhecer as farinhas e as características de cada uma delas. Para melhor entender, elas estão divididas em três principais tipos de farinhas: as farinhas que dão estrutura, as farinhas que dão liga e as farinhas que dão maciez. Entre as farinhas que dão estrutura, nós temos a farinha de arroz, a farinha de sorgo, a farinha de grão de bico, a farinha de trigo sarraceno e a farinha de milho. A mais utilizada aqui é a farinha de arroz, por ter um sabor mais neutro. Mas eu aconselho a tu utilizar aqui também, além da farinha de arroz, uma outra farinha dessas. Porque apesar de todas elas serem farinhas de estrutura, elas possuem características diferentes uma da outra, o que vai agregar sabor e textura na tua preparação. Já as farinhas de liga, como chamamos, são aquelas farinhas que elas vão te ajudar a unir todos esses ingredientes. Aqui temos o polvilho e o mais utilizado é o polvilho doce. Outras farinhas que também nos ajudam a dar liga nas receitas são a farinha de linhaça, a farinha de chia e o psyllium, que quando eles entram em contato com a água eles formam um gel. Elas também são indicadas para quem quer substituir os ovos nas receitas. E elas também, além disso, acrescentam fibras. As farinhas que dão maciez para as nossas preparações são as féculas e os amidos. Aqui nós temos a fécula de batata, a fécula de araruta e o amido de milho. Embora o polvilho também seja uma fécula, o seu poder de gelatinização ele é muito maior. Tu quer fazer um teste? Coloque então 2 colheres de cada uma delas, em panelas diferentes, claro. Dissolve em 2 xícaras de água. Depois tu vai misturar bem e leva para o fogo. Em seguida, elas vão virar uma gelatina. E aí depois tu observa qual delas ficou mais consistente, qual que ficou mais grudenta. Agora coloca a água na panela e deixa por um tempo. E depois tu tenta lavar essa panela. A fécula e o amido, ela logo vai se dissolver na água. Já o polvilho vai ser bem mais difícil de desgrudar. E é por isso que ele é considerado uma farinha de liga e não uma farinha de maciez. Também temos as farinhas de oleaginosas, como as amêndoas, as castanhas, as nozes, que elas acrescentam textura, sabor e gordura nas receitas. Elas são utilizadas em uma menor quantidade. Sem falar também nesse monte de outras farinhas que a gente utiliza para enriquecer as nossas receitas, como a farinha de feijão branco, a farinha de banana verde, a farinha de setária ou painço, farinha de beterraba, de girassol, de abóbora, só que elas são usadas em uma proporção bem menor, mas elas servem para enriquecer as preparações. Agora então que tu já conhece os tipos de farinha, já sabe que para fazer um pão que tem uma boa estrutura e uma boa maciez, que não esfarele nas nossas mãos, é preciso combinar vários tipos de farinhas para obter um melhor resultado. E agora então fica muito mais fácil tu acertar as tuas receitas, não é mesmo? Então, lembra, para ter um bom resultado, tu tem que combinar pelo menos 2 tipos de farinhas de estrutura, de 2 a 3 tipos de farinha de liga e 2 tipos, 1 ou 2 tipos de farinha de maciez.
E agora então é só tu colocar a mão na massa, tá bom? Então, se tu gostou dessas dicas, se tu quer saber mais sobre a panificação sem glúten, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais. Te inscreve lá no meu canal do YouTube, compartilha com pessoas que tu acha que essa informação vai ajudar, tá bem? Um beijo então e até a próxima!